Ser a gêmea esquecida sempre doeu mais do que qualquer tapa. Eu sou a Isa. E minha irmã, Clara. Idênticas no rosto, opostas na alma. Desde pequenas, ela era o sol da casa, e eu, a sombra. Clara falava alto, dançava, ria, manipulava. Era a queridinha da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos tios e até dos vizinhos. E eu só queria ser ouvida. Às vezes, só queria que notassem quando eu chorava. Enquanto ela ganhava elogios por escrever o nome com capricho, eu era criticada por estar sempre com a cara fechada. Nunca foi uma disputa justa. E quando eu tentava competir, a comparação me esmagava. Na adolescência, ficou pior. Clara começou a roubar meus amigos. Depois, meus namorados. E sempre fazia parecer que a culpa era minha por não saber segurar. A verdade é que ela não queria o que eu tinha. Ela só não suportava me ver com nada. Nem um pingo de felicidade. Mas a gota veio no último ano da faculdade. Nós duas cursávamos comunicação social. Eu era a dedicada, a que ficava acordada editando vídeos até às 4 da manhã, enquanto ela copiava textos do Medium e colava como se fossem dela. E ainda assim, adivinha quem ganhava o mérito? Clara. O estágio mais disputado do curso, numa grande empresa de tecnologia, abriu seleção para um cargo. Quase 100 candidatos. Fiz minha inscrição com o coração batendo no pescoço. Era minha chance de sair daquela casa onde eu era invisível, de provar que eu era mais do que a irmã da Clara. No dia da entrevista, levantei cedo, revisei tudo, me vesti com um blazer vinho que eu amava. Quando entrei na sala, vi minha irmã sentada no sofá. Estranhei. O que cê tá fazendo aí? Tive uma ideia de última hora. Me inscrevi também, disse, com aquele sorriso de canto que sempre precedia um golpe. Fiquei paralisada por dentro, mas tentei manter o foco. Fui entrevistada primeiro. Falei bem, fui clara, mostrei meu portfólio. A entrevistadora parecia impressionada. Me despedi com a alma em festa. Horas depois, Clara voltou para casa com a expressão de sempre, vitoriosa. 2 semanas depois, recebo o e-mail. Agradecemos sua candidatura. Infelizmente você não foi selecionada. O nome da contratada? Clara Souza. Senti um gelo no estômago. Eu sabia que tinha ido bem. Sabia. Corri até a cozinha, bati na mesa, exigi explicações. Ela não titubeou. Ah, Isa, você esqueceu de atualizar o link do portfólio no currículo, né? O quê? Seu link abria uma página vazia. Eu vi no computador e achei que fosse de propósito. Achei que você ia corrigir. Não corrigiu? Na hora, entendi. Ela tinha alterado meu currículo antes de eu mandar. Foi ela. Ela me sabotou. Confrontei. Gritei. Chorei. Meus pais disseram que eu estava exagerando. Inveja é feio, Isabela. Clara conseguiu por mérito, disse minha mãe, enquanto acariciava o cabelo da filha preferida. Naquela noite, tranquei a porta do quarto, encostei no canto e chorei até dormir com o rosto grudado no chão frio. Pela primeira vez, pensei em desistir, não só da carreira, de tudo, mas alguma coisa dentro de mim queimava. Uma raiva, uma dor, uma fome de vingança, não de destruir ela, mas de levantar por mim. Decidi que ninguém mais ia escrever meu destino com mãos alheias. Saí de casa 1 mês depois. Aluguei um quartinho apertado com cheiro de mofo. Vivia de frilas, comia miojo com salsicha e apagava a luz cedo para economizar. Mas eu trabalhava. Trabalhei como se estivesse sendo perseguida. Estudei como se minha vida dependesse de cada certificado. Fiz cursos online, aprendi marketing de guerrilha, tirei certificação internacional. 2 anos se passaram. Entrei em uma startup pequena. Depois, em outra. Cresci rápido. Virei supervisora, gerente. Um dia, recebo um convite no LinkedIn, uma vaga aberta na mesma empresa onde minha irmã ainda trabalhava. Cargo alto. Chefe de comunicação estratégica. Salário brutal. E mais, a vaga era para liderar o setor da Clara. Meu coração bateu no pescoço de novo, igual no dia da entrevista antiga. Mas dessa vez eu sabia quem eu era. Sabia do que era capaz. E agora com provas. Fiz a entrevista com firmeza. Fui escolhida. Assinei o contrato com mãos trêmulas. E na segunda-feira seguinte, quando entrei na sala envidraçada da empresa, Clara me viu. E empalideceu. Não disse nada. Só sorri de canto, do mesmo jeito que ela sorria antes de um golpe. Mas meu golpe era diferente. Era feito de silêncio, elegância e poder. Na primeira reunião, anunciei a reestruturação do setor. Mudanças viriam. E a performance de todos seria avaliada, inclusive da minha irmã. Ela sentou rígida, os olhos fixos em mim como se implorasse por piedade. Mas eu não era mais a sombra. Só que naquele dia, recebi uma mensagem anônima no celular. Cuidado com a Clara. Ela não vai aceitar perder. Senti um arrepio. E quando cheguei em casa, a fechadura do meu apartamento estava arranhada, como se alguém tivesse tentado entrar. Na manhã seguinte, o trinco da minha porta ainda estava arranhado. Não era paranoia, era um aviso. Um recado sussurrado por garras invisíveis.
Clara nunca soube perder, nem mesmo em jogos de tabuleiro na infância. Quando ela sentia que a derrota era inevitável, virava o tabuleiro. Literalmente. Peças voavam. E eu, sempre levava a bronca por provocar. Mas agora o jogo era outro. E eu não ia permitir que ela virasse a mesa. Voltei ao trabalho com o olhar afiado. Cada passo era calculado. Clara me evitava, mas eu percebia seus olhos me seguindo. Como se, a qualquer momento, fosse atacar. Mas na frente dos outros, era doce. Tóxica com açúcar. Isa, que bom que conseguiu a vaga, dizia com voz melosa e sorriso fino. Ficou feliz de me ver, né? Ela fazia questão de me chamar de Isa. Ninguém mais me chamava assim. Naquela empresa, eu era Isabela, a líder, a mulher que reconstruiu a própria história com sangue e fome. Reuniões começaram. Projetos reestruturados. Cortei vícios, criei novas metas, implementei relatórios. Clara, no começo, fingia colaborar. Mas por trás, minava tudo. Enviava e-mails com erros, esquecia prazos, confundia clientes. Na terceira semana, precisei confrontá-la. Clara, pode me explicar por que o briefing da TechView foi enviado com 3 dias de atraso? Ela se encostou na cadeira, cruzou os braços com aquele ar superior. Acho que a chefe precisa acompanhar melhor a equipe antes de acusar alguém. Estou acompanhando. E você está no centro da maioria dos erros. Ou talvez você esteja me perseguindo por coisas do passado. As palavras dela foram afiadas. Sabia onde ferir. Sabia o que sugerir. Naquela sala com mais 4 funcionários presentes, ela me acusou indiretamente de revanchismo. Fiquei em silêncio por 2 segundos. Respirei fundo. Isso não é pessoal, Clara. É profissional. E profissionalmente, seu desempenho está comprometido. Ela mordeu os lábios, humilhada. E eu senti. Ela ia revidar. 2 dias depois, recebo uma advertência da diretoria. Alguém havia feito uma denúncia formal contra mim. Acusavam-me de assédio moral. Diziam que eu criava um ambiente hostil e exercia pressão desproporcional sobre membros da equipe. As palavras sangraram na tela, porque eu sabia de onde vinham. Clara, e o mais cruel, ela sabia como o setor de compliance da empresa levava isso a sério. Sabia que com um pouco de manipulação, podia me fazer parecer a vilã da história. Fui chamada para uma reunião com o RH. Lá estavam o gerente de pessoas, a psicóloga da empresa e a diretora administrativa. Me perguntaram tudo, anotaram, ouviram minha versão. Eu tremia por dentro, mas mantive a calma, porque eu tinha provas. Abri minha pasta. Aqui estão os relatórios de desempenho, os e-mails ignorados, as mensagens trocadas com os clientes. Todas as inconsistências vieram da mesma pessoa, Clara Souza. Inclusive, aqui estão prints dela no grupo interno da equipe, debochando das metas. A diretora folheou os papéis. O silêncio era denso. Eu sabia que se não tivesse aquilo em mãos, teria sido engolida. De novo, vamos investigar, disseram. Mas obrigada por ter vindo preparada. Na saída da sala, encontrei Clara no corredor. Ela sorriu. Que teatrinho bonito, hein? Sussurrou. O suficiente para te expor, respondi. Naquela noite, recebi uma ligação. Era minha mãe. O porquê você tá perseguindo a sua irmã? O pai dela ficou sabendo que você tá tentando tirar ela do emprego. Isso é inveja? Meu sangue ferveu. O pai dela. Foi assim que ela falou. Como se Clara fosse a filha de ouro e eu, uma hóspede de favor. Explode. E inveja de quê, mãe? De uma mulher que mentiu, sabotou, destruiu minha chance e ainda tá tentando acabar com minha carreira? É disso que você me acusa? Clara disse que você está obcecada, que não superou a derrota da entrevista, que você ficou amargurada. Você viu tudo que ela fez? Viu uma irmã tentando sobreviver sob o seu comando. Desliguei o telefone. Meus dedos tremiam. O coração parecia uma bomba prestes a explodir. Sozinha. De novo. Eu sabia que o que estava por vir seria ainda pior. Clara estava acuada, mas ainda tinha aliados. Na família. Em alguns colegas de trabalho. Pessoas que se deixavam enganar pelos olhos claros e voz doce dela. No dia seguinte, um problema sério explodiu. Um contrato importante da empresa com o governo tinha sido vazado. Alguém acessou os dados e os compartilhou fora do sistema. A segurança da informação foi comprometida. A TI fez uma varredura. Todos os acessos dos últimos 3 dias foram investigados. Resultado: os documentos saíram do login da minha conta. Fui chamada às pressas. Pediram que eu explicasse. E eu não sabia o que dizer. Não tinha feito aquilo. Mas os registros eram claros. A diretora de RH me olhou nos olhos. Isabela, você precisa nos contar a verdade. Você foi a única com acesso direto ao contrato. Eu juro por tudo, eu não fiz isso. Então alguém usou seu login. Naquele instante, lembrei. Semanas atrás, Clara veio à minha sala com um café. Foi um dos únicos dias em que se mostrou gentil. Fiz seu favorito, disse. Enquanto eu tomava, ela ficou atrás de mim, falando sobre métricas.
Lembro que ela pediu para ver um gráfico no meu computador. Eu levantei, e ela ficou sentada na minha cadeira. Não pensei muito. Não desconfiei. Agora, tudo fazia sentido. Ela teve acesso ao meu computador, e provavelmente ao meu login. Ela armou isso. E eu deixei. Fui suspensa temporariamente até a investigação se encerrar. Voltei para casa com os joelhos moles, os olhos secos de tanto conter lágrimas. No caminho, abri meu celular e entrei no sistema da empresa por outro acesso antigo, de um projeto paralelo que eu havia criado meses antes. O acesso ainda funcionava. Entrei nos registros de movimentação. Vasculhei logs, IPS, horários. Foi aí que vi. Havia um segundo acesso feito ao meu login, vindo de uma máquina diferente da minha. Horário. Exatamente quando Clara ficou na minha sala. Tirei prints. Gravei a tela. Enviei tudo pro meu e-mail pessoal. Mas quando fui tentar acessar novamente, o sistema travou. Bloqueado. Minutos depois, recebo uma notificação. Tentativa de invasão detectada. Conta encerrada. Meu coração disparou. Clara sabia. Ela percebeu. E bloqueou meu acesso antes que eu pudesse fazer algo com aquilo. Mas eu já tinha as provas salvas. O que se faz com a verdade quando o mundo inteiro já escolheu quem vai acreditar? As provas estavam comigo. Os registros de acesso. As telas gravadas. Os prints com horários milimetricamente alinhados. Clara havia usado meu login, da minha sala, no mesmo momento em que levou aquele maldito café adoçado com veneno. Mas mesmo com tudo nas mãos, algo dentro de mim dizia, não vai ser suficiente. Clara não era só uma irmã. Ela era um projeto social da nossa família. A heroína fabricada, a boazinha construída sobre os escombros da minha existência. E agora, ela não estava apenas me sabotando. Ela estava me enterrando. No dia seguinte, acordei com a garganta seca. O celular estava explodindo de notificações. Meu nome circulava em grupos internos da empresa. Alguém, e eu nem precisava adivinhar quem, havia vazado informações sobre a investigação da diretoria. Mensagens no WhatsApp, fóruns internos, até comentários velados no LinkedIn. Parece que a nova chefe meteu os pés pelas mãos. Pior do que ser substituída é ser injustiçada. Tomara que investiguem de verdade. Ela estava armando uma cortina de fumaça. Enquanto eu corria com provas, Clara corria com fofoca. E fofoca sangra mais rápido do que verdade. Respirei fundo, me arrumei, e fui à sede da empresa, mesmo suspensa. Solicitei uma reunião extraordinária com o setor jurídico e o RH. Apresentei as capturas de tela, os logs de acesso duplicados, os IPS diferentes. Mostrei em detalhes como alguém usou minha conta de um terminal distinto. E lembrei o momento exato em que Clara esteve sozinha no meu computador. A sala ficou em silêncio. A diretora de RH franziu a testa. Se o que você está dizendo for confirmado, Isabela, estamos diante de uma violação gravíssima. Clara precisa ser interrogada formalmente, disse com firmeza. Se vocês cruzarem os horários do terminal usado com o crachá dela, verão que ela estava na área restrita naquele momento. Ela usou meu computador. Ela armou tudo. E por que ela faria isso? Perguntou a gerente jurídica. Olhei nos olhos dela. Porque ela não suporta ver alguém fora do pedestal onde ela foi colocada. Ficou decidido que uma sindicância formal seria aberta. Clara seria convocada. O jurídico teria acesso aos registros de segurança do prédio. Na saída, uma funcionária me puxou discretamente. Era Vanessa, do time administrativo. Isa, posso te mostrar uma coisa? Fomos até o estacionamento. Ela abriu o celular e me mostrou uma conversa. Clara tinha mandado áudios para uma colega da limpeza, falando sobre mim. Se ela cair, eu subo. Não foi ela que quis ser chefe? Então que aguente. Só uma precisa ficar, e não vai ser ela. Senti o chão afundar. A máscara da Clara estava se despedaçando. Só que eu sabia, quanto mais ela era encurralada, mais perigosa se tornava. Voltei para casa com um misto de esperança e medo. Enviei tudo para um advogado amigo, que sugeriu que eu me protegesse legalmente. Se ela fez isso com seu login, ela pode mexer em outras coisas. Tenha cópias seguras. E cuidado com sua integridade física, ele alertou. Naquela noite, ouvi barulhos estranhos no corredor do prédio. Passos. Murmúrios. A campainha tocou uma vez, longa, insistente, e depois silêncio. Liguei para a portaria. Ninguém passou por aqui, Dona Isabela. No dia seguinte, Clara me mandou uma mensagem no WhatsApp. Família é família, Isa. Ainda dá tempo de parar. Só depende de você. Fiquei olhando para a tela por longos minutos. Era um aviso. Uma ameaça velada. Como se ela dissesse, se você me afundar, levo todo mundo junto. 2 dias depois, fui chamada novamente à empresa. Desta vez, quem me esperava era a diretoria completa. Na mesa, estavam os relatórios cruzados de segurança. E mais, haviam conseguido as imagens das câmeras internas. O vídeo mostrava Clara entrando na minha sala no horário exato. Mostrava ela mexendo no computador, digitando.
Era inegável. A Clara foi suspensa. A investigação continua. Mas a diretoria entendeu que você foi vítima de armação. Seu cargo será restaurado imediatamente, disse a presidente. Fechei os olhos. Uma parte de mim queria gritar, rir, dançar. Mas a outra, só queria chorar. Porque mesmo vencendo, eu sentia que tinha perdido tanto. Horas depois, estava de volta à minha sala. As mensagens de apoio começaram a chegar. Alguns colegas vieram se desculpar. E então, o mais inesperado aconteceu. Recebi uma ligação da minha mãe. Estávamos errados. Não entendi. Ela respirou fundo, a voz embargada. E fiquei sabendo o que ela fez. A Vanessa mostrou os áudios. Mãe, não precisa me chamar de mãe. Eu falei com você. A vida inteira. Permaneci em silêncio. Eu queria ouvir aquilo há anos. Mas agora doía. Se eu soubesse metade do que você passou. Mas eu sempre achei que você era forte demais para se abalar. E a Clara, ela sabia exatamente o que fazer para parecer frágil. Ela sabia manipular. E vocês deixaram. Me perdoa? Fechei os olhos. Lágrimas desceram sem permissão. Eu podia perdoar? Talvez. Um dia. Mas naquela hora, o buraco era fundo demais. Eu preciso pensar. Só isso. Pensar. Desliguei. E sentei na minha cadeira. Pela primeira vez com a certeza de que ela era minha. Não por piedade. Não por acidente. Mas por mérito. Por batalha. Eu era a chefe. E Clara, agora, era uma funcionária suspensa sob investigação criminal. Mas no fundo, eu sabia que ela não ia parar. Naquela madrugada, recebi um e-mail anônimo. Sem assunto. Sem assinatura. Com apenas uma frase. Você acha que venceu. Mas o jogo dela só começou. Anexado ao e-mail, um vídeo. Uma gravação minha feita por câmera escondida. Eu estava na sala da diretoria, falando sobre o caso. Trechos cortados, editados, distorcidos. Se aquilo caísse na internet, pareceria que eu estava perseguindo Clara de forma cruel. Ela armou outra vez. E agora com chantagem. O vídeo era um golpe baixo. Baixo como ela. Clara havia editado as imagens como se fosse um cineasta do caos. Cortes rápidos, palavras isoladas, trechos em que eu parecia rancorosa, vingativa, quase psicótica. Se aquilo vazasse, mesmo com as provas a meu favor, a opinião pública interna e externa viraria contra mim. Ela queria me derrubar pela imagem. A mensagem era clara. Você venceu a batalha, mas não vai sair limpa da guerra. E o mais absurdo, eu estava cansada demais para sentir raiva. O que me tomava naquele momento era um vazio profundo, espesso, do tipo que nem a vingança mais bem executada consegue preencher. Desliguei o notebook, apaguei as luzes da sala e fiquei sentada no escuro. O silêncio me abraçou como um pai que nunca tive. Pela primeira vez compreendi. Clara não queria o meu cargo. Ela queria minha destruição. Inteira, emocional, pública, silenciosa. E talvez ela não estivesse sozinha. Na manhã seguinte, fui direto à presidência da empresa com o vídeo em mãos. Mostrei tudo. Solicitei a abertura de uma nova investigação, agora com foco em violação de privacidade, espionagem interna e tentativa de chantagem. A presidente me encarou com seriedade. Você sabe que isso vai longe, não sabe? Assenti. Já foi longe demais, doutora. Se eu recuar agora, ela não para. Ela encontra outro jeito. Sempre encontra. Foi instaurado um comitê especial. A área de TI rastreou o envio do e-mail. Confirmaram. O IP era da rede doméstica da Clara. A câmera usada. Uma micro spycam escondida em uma caneta deixada sobre minha mesa semanas atrás. Ela teve tempo. Planejamento. Frieza. No mesmo dia, recebi uma intimação oficial. Clara havia me processado. Alegava assédio moral, perseguição profissional e manipulação de provas. O que era uma guerra de bastidores virou um campo de batalha jurídico. O caso tomou proporções gigantescas. Começou a vazar para a imprensa local. Matérias sensacionalistas pipocaram. Gêmeas em guerra, disputa de poder em corporação de tecnologia. Chefe acusada de perseguição à própria irmã. Família dividida por cargos e ambição. A empresa suspendeu ambas até o fim do processo. Fiquei fora do cargo por 2 meses. 2 meses em silêncio. 2 meses de ansiedade, desconfiança e insônia. Mas também foram 2 meses de reconstrução. Procurei o advogado certo. Enviei todo o material à justiça. Incluí os prints, os vídeos verdadeiros, os áudios da Clara falando da minha demissão como uma questão de tempo. E então veio a audiência. A sala estava gelada. Clara chegou com a pose de vítima, vestida como uma freira executiva, sóbria, discreta, olhos marejados. Ela olhou para mim e sorriu. Aquele sorriso, o mesmo da infância. O mesmo de quando ela empurrou minha bicicleta na ribanceira e depois chorou na frente dos meus pais dizendo que foi um acidente. A juíza pediu silêncio. O advogado dela começou com um teatro digno de Oscar. Me pintou como uma irmã obcecada, desequilibrada, dominadora.
Disse que eu usava meu cargo para torturar Clara e que desde pequenas eu guardava rancor. Na minha vez fui direta. Meritíssima, esta não é apenas uma disputa profissional. É o fim de uma história longa de abuso emocional silencioso, disfarçado de rivalidade entre irmãs. Clara sabotou minha entrevista anos atrás. Ela adulterou meu currículo. Usou minha máquina para vazar documentos. Me filmou escondido. Me acusou injustamente. E mesmo depois de desmascarada, tentou destruir minha reputação. O juiz pediu provas. Entregamos tudo, inclusive os laudos da perícia digital que confirmavam a espionagem. E os áudios. Os malditos áudios. No momento em que a gravação foi reproduzida na sala de audiência, o rosto de Clara se desmontou. Ela acha que é chefe, mas tá ali porque eu deixei. Vai cair feio. Eu só preciso de um escorregão dela, um erro. Foi como um tapa sonoro. Não havia mais desculpas. Não havia mais teatro. A juíza finalizou. Clara Souza, diante dos fatos apresentados, o tribunal julga improcedente sua acusação e abre processo por calúnia, difamação, sabotagem profissional e violação de dados. A senhora responderá criminalmente. Ela empalideceu. Seu advogado ficou em silêncio. Eu não sorri, não chorei, só respirei. Era o fim. Na saída, ela me parou no corredor. Você conseguiu, né? Me destruir. Olhei para ela. Pela primeira vez, sem dor. Não fui eu que fiz isso com você, Clara. Foi você mesma. Ela quis retrucar, mas se calou. O orgulho ainda impedia qualquer traço de verdade. Vi nos olhos dela o que eu sempre temi ver, um buraco fundo, sem arrependimento. Ela não ia mudar, nunca. Meses se passaram. Fui reintegrada à empresa com honras. A diretoria emitiu uma nota pública, limpando meu nome. Recebi aumento, bônus e a direção de 2 setores. Agora, além de chefe, virei gestora sênior da comunicação estratégica da empresa. Clara foi demitida. Responde por 2 processos, um trabalhista, outro criminal. Sumiu das redes. Mudou de cidade, dizem. A família, em ruínas. Minha mãe tenta se reaproximar, mas ainda não consegue dizer meu nome sem tropeçar. E eu segui. Criei um programa de mentoria para mulheres que sofreram sabotagem no ambiente profissional. Dei palestras. Fui entrevistada em programas. Contei minha história como ela é, feia, real, crua. Porque outras precisam saber que às vezes, a pior facada vem de quem divide o sangue com você. Mas também precisam saber que é possível sobreviver. E mais, é possível vencer. Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais a sombra. Vejo a mulher que aprendeu a caminhar sem pedir espaço. Que sangrou sim, mas que fez da própria dor um farol. E se Clara voltar um dia com mais um plano, mais uma mentira, dessa vez, não vai encontrar a irmã calada. Vai encontrar uma líder, uma chefe. A verdadeira.